Bom dia, irmãos. Bom dia, Igreja de Jesus. Nós vamos estar estudando a lição de número 12, o que é missões. Nós vemos aqui uma primeira parte da revista do aluno, diz que a palavra missões é derivada do latim, que significa missio. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Mateus 28, 18 a 20 nos diz assim: a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Então, a palavra missões tem sido frequentemente usada para identificar a palavra missões tem sido frequentemente usada para indicar uma particularidade geral da proclamação do Evangelho. Podemos entender que missões se refere à identidade da igreja, chamada para servir a Deus com tudo o que faz. Missões é tarefa específica da igreja. Nós vemos que até uma visão equivocada acerca de missões que Cristo deixou para a sua igreja. Então, nesse estudo vai ser oportuno para corrigir, e mostrar que missões são a identidade da igreja, que é chamada para servir a Deus por meio da propagação do Evangelho em toda parte. Aí ele fala que você faz nas missões orações, envia missionários, há investimento no caso financeiro. Só que nós não podemos esquecer que nós fomos chamados como igreja para anunciar este Evangelho. Então, nós precisamos compreender na grande comissão, ide e fazei discípulo. Por quê? Nós, como igreja, fomos chamados para fazer discípulo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Ganhamos, depois que nós fomos salvos, ganhamos uma nova identidade. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai nos falar dessa nova identidade. Vamos estar lendo, então, na 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Nós estamos descobrindo, então, sobre a nossa nova identidade. Diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa nova identidade. Há uma profunda correlação entre quem somos em Cristo, nossa identidade. E nós já vimos, então, quem nós somos em Cristo. Nossa nova identidade, nós somos raça eleita, povo exclusivo de Deus,
Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que somos chamados para fazer? Vamos ver Mateus 28, de 18 a 20. O que nós somos chamados para fazer, como Mateus diz, está lá no versículo que fala da grande comissão. É para nós, vou ler aqui, tá? Deixa eu ler rapidinho aqui, para ler exatamente como está escrito. Então, Mateus diz assim, que Jesus falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Manda você fazer discípulo e depois vem um incentivo aqui muito grande para a igreja, que é o discipulado. Você prega para eles a palavra, depois vai ensinando essa palavra, para eles compreenderem a palavra. Isso faz parte, né? Até do discipulado, né? Está ensinando para que eles possam guardar essa palavra. Mas fazer discípulo, eu sou discípulo, você é discípulo de Jesus. Então, é para você fazer, para você dizer aos outros que Jesus salva, que nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E por isso que Deus, no seu muito amor, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. E eu e você, Igreja de Cristo, discípulos de Jesus, é para fazer outros discípulos, tá? Então nós vimos aqui que Jesus declara em Mateus 5,13 que nós somos comparados ao sal da terra. E o sal, ele serve para dar equilíbrio, né? Conservar o alimento, dar sabor. O sal é necessário para a nossa, vamos dizer assim, para a manutenção do nosso corpo, exceto alguém que esteja com um problema muito sério na saúde, que é retirado o sal. Do contrário, o sal, ele é necessário para o nosso corpo. E Jesus faz essa comparação. Se o sal não está servindo para temperar, ele fala que então joga ele fora, serve para ser pisado, porque não tem valor. E nós somos comparados nesse sal. Nós estamos na sociedade para temperar, para dar equilíbrio a esse mundo, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e a salvação em Cristo. Depois nós vemos também como discípulos, Jesus está falando para nós, discípulos, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, que fala que compara nós também como a luz do mundo. Somos chamados para ser luz. Diz que se a luz, ela só tem o seu valor quando ela brilha. A luz durante o dia, você pode até acender uma lâmpada, né? A não ser que o dia esteja sem sol, alguma coisa assim. Mas ela não faz muita diferença, não, né? Mas quando chega a noite, senão vira tudo trevas, né? Então, assim é nós como luz. Se a nossa luz não brilha, ela não se faz perceber, não faz distinção, né? Se é dia, se é noite. Então também não tem valor essa luz. Ela não serve. É como eu te falei, é igual você acender uma lâmpada num dia ensolarado, todo iluminado. Não aparece, né? Mas então, somos chamados para ser sal e luz, não esqueça disso. E o apóstolo Paulo enxergou essa relação em sua própria vida sobre a questão da sua identidade. Ele declarou ser servo e apóstolo do Senhor, cumpriu seu chamado e anunciou o Evangelho. Nessa questão aqui da relação, né, de Paulo enxergar e não ter medo de se apresentar como servo, como apóstolo do Senhor, em toda a palavra, a identidade do povo de Deus está associada à sua missão.
compreender quem somos e o que somos na nossa fé é essencial para a vida cristã, tá? Eu estou lembrando aqui da passagem do homem que estava à porta chamada Formosa, esmolando, pedindo esmola, e aproxima Pedro. Ele olha para Pedro e João e pede, né, uma esmola. E olha para eles, aguardando, com olhar fixo neles, esperando que eles atendam a sua necessidade. E Pedro diz para ele: olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É um milagre que aconteceu na vida desse homem. Esse homem foi restaurada, né, a dignidade dele, porque ele era cego. Então precisava viver do auxílio dos outros. Quando Pedro disse que não tinha dinheiro, mas o que ele tinha de mais precioso ele ia dar para ele. E em nome de Jesus ele manda que ele levante antes. Assim é o anúncio do Evangelho. O Evangelho tem o poder de transformar a vida. E só que essa mensagem é para ser levada por nós, povo de Deus, discípulo de Jesus, igreja de Cristo. E nós precisamos, então, compreender, tá, a nossa missão de discípulos para anunciar essa verdade. Nós vamos para o ponto 2, que diz assim, a missão da igreja. Em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ênfase não é simplesmente escatológica. Quando a palavra escatológica quer dizer uma doutrina de a palavra escatológica vem de escatologia, sim, que é a doutrina que prega, né, sobre os finais, os acontecimentos dos finais dos tempos. Mas então, nós não estamos aí simplesmente para falar que Jesus está voltando, a vinda dele está próxima, contar, né, o que está acontecendo, esses sinais que nós estamos vendo, mas a nossa missão é missiológica. Lembra no início, né? Nossa missão é missiológica, é a de anunciar, de falar, tá? E nós não devemos ficar como uns que ficam uma pessoa contemplativa, aguardando o final, dizer, isso é assim mesmo, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando? Sim. Então é tempo que eu e você, Igreja de Cristo, anunciar a salvação. Jesus está voltando e muitos não estão salvos, até na minha e na sua família. Tem muita gente ao nosso redor que ainda não tem a salvação. Então, é o nosso dever. E nós temos, então, essas 3 dimensões do Evangelho que transforma o ser humano, né? Transforma suas convicções, comportamento, e fala aqui de cosmovisão. Lembra que nós estudamos sobre cosmovisão? A cosmovisão é uma visão de mundo visto através da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Porque o mundo tem a sua visão. Né? As pessoas que estão sem Jesus, vivendo, né, dessa forma que eles vivem, sem o conhecimento real da palavra de Deus, eles têm uma visão de mundo diferente da nossa. Porque a nossa visão de mundo está pautada no conhecimento da palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos até ensinar nesse mundo as nossas convicções. Lembra da nossa identidade? Nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não esqueça isso. Essa é a nossa identidade. E temos que avisar a esse mundo que ainda não tem esse conhecimento. Não vamos ficar
como Cristo fala nesses tempos, uma igreja só nominal. A igreja que está lá abre às segunda-feira, aos domingos, às quinta-feira. E como um povo legalista, quer dizer, você sabe da verdade, vai falando nela, mas sua vida é infrutífera, você não está cumprindo o que Jesus deixou para fazer. Você está anunciando? Você anuncia quando você vai no mercado? Você tem a oportunidade de falar de Jesus? Você anuncia na fila de banco? Você anuncia na sua rua, no seu trabalho? Você deixa os outros conhecer, saber a sua verdadeira identidade, quem você é? Você se mostra? Você diz que serve a Deus? A ponto de dizer, lembra de Pedro e de João? Olha para nós. Sim, porque o mundo, lembra lá da passagem do sal e da luz? Eles precisam olhar para mim e para você. Nós é que somos o referencial, a nossa identidade é que vai mostrar quem somos. Vamos falar, não vamos nos esconder, não. No ponto 3, é um desafio missionário para hoje, tá? Nós temos dificuldades, é verdade. Temos muitos desafios missionários hoje. Esses que estão no campo, eles recebem perseguição, morrem, ainda morrem hoje por causa do nome de Jesus. Mas nós temos povos ainda não alcançados. A Bíblia precisa de ser traduzida, né, para diferentes dialetos e línguas. Então, nós temos hoje muitos desafios. E meu e teu desafio? Qual é o nosso desafio para esse tempo? Sim, não esqueça que nós estamos numa cosmovisão de mundo. As pessoas têm uma cosmovisão, uma visão diferente. Não está pautada na palavra de Deus, nem nos conhecimentos do Evangelho que muda, que transforma, que faz um novo homem. Estamos agora, então, na conclusão, e eu quero ler para concluir em Romanos, capítulo 10, versículos 11 até 15. Diz assim: portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, vamos colocar aqui nesse texto: quão formosos são os pés. Se nós anunciarmos o que é tarefa nossa, minha e tua, nós somos a Igreja de Cristo. Fomos chamados do pecado para a luz, conhecemos a palavra, temos uma visão, nós vimos ali uma nova cosmovisão pautada na palavra, temos desafio de anunciar essa palavra e a tarefa é nossa, é minha, é tua. E nós vimos aqui no texto, como é que esses vão ser salvos se não há quem pregue? Como é que você quer que sua família receba Jesus se você não anuncia Jesus? Mas você quer que seu amigo se salve se você não fala para ele em quem está a salvação? Como é que nós ficamos como servos de Deus, como discípulos de Jesus, dissemos que somos, se não falamos dele, do Senhor da igreja, Jesus Cristo?
Se você não anuncia, o outro morre sem saber. Aí é compromisso nosso, meu e teu, como igreja de Cristo. Então, olha só, a igreja de Cristo é enviada ao mundo na autoridade de Cristo para levar o evangelho até os confins da terra, tá? Mas como é que você vai falar? Como é que você vai anunciar? Como eu disse, ainda os nossos irmãos, muitos recebem perseguições quando estão levando, muitos missionários, né, estão até morrendo por levar a palavra, mas não estão negando, né? Estão levando a palavra. Nós temos um país livre, nós somos livres, podemos pregar essa palavra. E o que nós estamos fazendo como igreja? Com a missão que foi dada a cada um que já recebeu Jesus. Você tem propagado o evangelho? Você tem anunciado entre as pessoas que você convive e tem a oportunidade de falar? Você tem falado? Ou você esconde a sua identidade? Não quer se mostrar? Nós não lembra de uma coisa. Nós vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado. Um mundo e uma sociedade que está caminhando por um caos. Mas é meu dever e teu anunciar quem tem poder para transformar. Só o evangelho transforma. Agora, como eles vão ser transformados se não há quem pregue? Como eles vão conhecer que Jesus é o único que pode mudar? É o único que tem o poder para mudar. Se você não anuncia, fica quietinho. Como é que você, qual é a sua postura, qual a sua cosmovisão de cristão nesse mundo? Você tem mostrado ou tem se envergonhado e se escondido para não falar? Lembra, aí o Senhor vai cobrar da gente. Essa é uma verdade. Vocês foram revelados com a verdade. Nós fomos revelados com a verdade. O que você está fazendo com essa revelação? Você está, então, só inserido de uma forma, assim, nominal, tendo seu nome no rol de membro, indo à igreja, né? Sendo um crente, assim, legalista, cumpridor, e a sua vida infrutífera? Quais são os seus frutos para o reino de Deus, já que somos discípulos, chamados, formados nesse mundo? Quem nós somos? Você tem identidade de Cristo? Revele ao mundo. Fale. E quando eu falo mundo, você não precisa viajar para outro lugar. É para quem está do teu lado. É a oportunidade que você tem. Lembra, tá? Você já recebeu o maior presente. Você só esconde ele, deixa ele guardadinho, conservadinho, né? Para ficar sempre bonitinho. Lembra da parábola dos talentos? O outro escondeu bem escondidinho, né? Porque o Senhor ia vir buscar. Mas aquele que recebeu um, granjeou outros. Lembre-se disso, tá? Nós somos e fomos chamados para fazer discípulos. Deus nos abençoe e tomemos a nossa posição diante dessa sociedade, tá bom? Anunciemos Jesus. Amém.